Fala galera, tudo bem? Oi, pessoal. E aí, como vocês estão na suavidade? Glória a Deus por esse dia. Muito bom estar com vocês. Estamos Muito na bom. 11ª semana da nossa leitura bíblica em um ano. Deus é bom. Hoje é o segundo dia, então, da 11ª semana e a gente vai ler Números 26, Números 27 e João capítulo 4, beleza? Então tá bom, glória a Deus por isso. Eu vou fazer uma oração e aí nós vamos começar a nossa leitura. Deus, obrigado por esse dia, pelo teu amor intenso por nós. O Senhor não Sim, Pai. cansa de nos amar, o Senhor não cansa de manifestar a sua graça e seu amor por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja aqui conosco nesse tempo de leitura, Deus, que a sua Sim, revelação Espírito Santo. seja somada à leitura da tua palavra, para que a gente possa sobre cada um. ver além da letra, Pai, para que o teu Espírito possa nos levar a um novo lugar Aleluia. no Senhor, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Te percebemos. Abençoe esse tempo, Pai. Fica com a gente em nome de Jesus. Amém. Amém. Números 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias, contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Esrom, o clã Esronita, e de Carmim, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram, quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Nemuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita, e esses foram os clãs de Simeão. Haviam 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Age, o clã Agita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, e de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, e de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Foram contados 40.500 homens. E Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Perez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Perez foram de Esrom, o clã Esronita, de Amul, o clã Amulita. E esses foram os clãs de Judá. Foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Sacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, e de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Sacar. Foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jalael, o clã Jaleita, e esses foram os clãs de Zebulon. Foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram os descendentes de Manassés, de Maqui, o clã Maquirita. Maqui foi o pai de Gileade. E de Gileade, o clã Gileadita. E estes foram os descendentes de Gileade. De Jezé, o clã Jerezita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, e
de Semida, o clã semidaíta, e de Éfer, o clã eferita. Zefoed, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita, e estes foram os descendentes de Sutela, de Herã, o clã Eranita, e estes foram os clãs de Efraim. Foram contados 32.500 homens, e esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo seus clãs, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita, e esses foram os clãs de Benjamim, no total contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo seus clãs, foram de Suã, o clã Suamita, e esses foram os clãs de Dan. Todos eles, clãs suamitas, foram contados, 64.400 homens. Os descendentes de Assé, segundo seus clãs, foram de Imnã, o clã Inaíta, de Isvi, o clã Isvita, de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Asser teve uma filha chamada Sera, e esses foram os clãs de Asser, contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo seus clãs, foram Jazel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Jezé, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. E esses foram os clãs de Naphtali, contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foram 601.730. E as normas para a repartição da terra foi o seguinte: disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com os números dos nomes alistados. A um clã maior dê uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. E estes foram os levitas, contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita, de Coate, o clã Coatita, de Merari, o clã Merarita. E estes também eram os clãs levitas: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita e o clã Coreita. Coate foi o pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total dos levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi de 23.000, e não foram contados junto com outros israelitas porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofeade,
filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés. Pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: Nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: As filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para sua filha. Se ela não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos de seu pai. Se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. E esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: Suba este monte da serra de Abarim e veja a terra que dei aos israelitas. Depois de vê-la, você também será reunida ao seu povo, como seu irmão Arão. Pois, quando a comunidade se rebelou nas águas do deserto de Zim, vocês dois desobedeceram a minha ordem de honrar a minha santidade perante eles. E isso aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, o Deus que todos dá a vida, designe um homem como líder dessa comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Num, homem quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e o comissione na presença deles. Dele parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. João 4. Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo batizado mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu a Judéia e voltou uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, e assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó. Dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. E disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço,
do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive nem é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, eu vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia, outro colhe, e eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. E depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná de Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilha, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo.
O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram em seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa, e esse foi o segundo sinal milagroso de Jesus que realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia.